Vamos aos bastidores. Agora, no Jornal A Voz de Campos, nos bastidores da Câmara, trazendo tudo o que acontece no Legislativo da cidade. E os bastidores da Câmara de hoje tem muita polêmica, não é isso mesmo, Pietro? Depende do ponto de vista. A gente começa um pouquinho mais tranquilo. Olha, Germando, professor Vane, quem está nos assistindo, a vereadora Tamires Rangel presidiu a audiência pública que discutiu a situação do transporte em Campos, né, Germando? Verdade. Na segunda, a vereadora Tamires Rangel, MDB, presidiu a audiência pública a fim de discutir os problemas do transporte público e mobilidade urbana em Campos. E aí, só fazendo uma retificação, vereadora do PMB. A gente sempre confunde. Exatamente. Olha, no encontro participaram representantes de categorias envolvidas e a população, além de alguns vereadores e representantes do IMTT enviados pelo presidente Álvaro Oliveira, que, assim como os responsáveis da mobilidade urbana, não pôde estar presente no encontro. Verdade. Olha, a presidente da audiência fez um panorama de encontro e das respostas obtidas por meio dos representantes do IMTT. Põe na tela pra gente, operador. E a vereadora Tamires Rangel, que presidiu a audiência pública, vai falar justamente sobre a sua visão, vereadora. Muito boa tarde, bem-vinda mais uma vez ao Jornal Voz de Campos. Queria saber um pouco do seu panorama, na sua visão enquanto presidente dessa audiência, como que foi primeiro a participação do público. A audiência acabou de terminar no momento que nós estamos gravando, mas o que você conseguiu extrair das respostas e principalmente da participação do público que nós tivemos. Bem-vindo. Muito obrigada, agradeço pelo espaço. Também, antes de qualquer coisa, gostaria de fazer o agradecimento à população que veio, estava muito empenhada, inclusive, em debater essa situação do transporte público e da mobilidade urbana. Começo, inclusive, falando que, infelizmente, nós não tivemos a presença do presidente do IMTT, que é o Álvaro Oliveira, mas tivemos 3 representantes do IMTT, entre eles o vice-presidente. Inclusive, a Secretaria de Mobilidade Urbana, nós, infelizmente, não contamos com nenhuma presença. A reunião, ela foi muito necessária, justamente por ser um debate que deve ser discutido mais aqui, mas eu não digo só pela população, também pelos representantes. Por isso, inclusive, que eu propus, essa audiência pública para tratar justamente desse tema. As respostas, elas serão analisadas, porque no calor do momento acaba que algumas ficam de fora, então serão todas analisadas pelo meu gabinete, a reunião será revista e nós iremos dar um parecer final, caso perguntem. Só que o que eu posso já trazer de antemão é que algumas perguntas foram sim respondidas, algumas sobre prazo das questões relacionadas, mas muitas outras ainda estão à deriva aí. Perfeito. Vereadora, muito obrigado. De volta agora para o Jornal A Voz de Campos. O transporte público, em geral, é uma pasta de domínio ou de um pouco de conhecimento do seu pai, o deputado Tiago Rangel. Olha, eu primeiro lamentei com Tamires de não poder ter participado. Eu participei de 4 audiências, eu participei de 2, e esta era uma que eu tinha um interesse imenso. Eu vejo que tem a questão da crítica, mas aí eu faço a autocrítica porque eu sou governo, é um desafio, é uma questão histórica que precisa ser debelada. Quando eu ganhei a eleição e pela primeira vez voltei a ter uma reunião com o prefeito, como já vereador eleito, eu disse a ele que eu andei a cidade inteira. E tem 2 coisas que eram objetos de maior preocupação da população. Uma era o transporte. Então, o político, ele tem que se curvar ao clamor da população. Então é indiscutível que é o calcanhar de Aquiles do atual governo, como foi dos últimos governos. Perfeitamente. É uma questão
que não é de fácil solução. Acho que o prefeito fez a opção correta quando ele retoma a ferramenta usada pelo governo anterior, que era adequada, de criar a integração através, efetivamente, das estações. Porém, o governo improvisa as estações, o governo anterior, e ele começa a fazer as estações novas. Eu torço muito para que esse trabalho seja logo concluído. Ele é fundamental porque ele é estruturante, ele é referência. Né? Então, o que promove a integração começa a existir efetivamente pelos terminais e pelo investimento que a frota precisa sofrer, né? Associado a isso, uma cultura da população, porque que efetivamente vai fazer dar certo. Estamos no caminho certo. Acho que o ritmo que é ainda um pouco fora da expectativa da própria população, porque o problema é grave demais. E eu acredito que posterior também, por conta da cultura, vai ser muito dificultoso para o governo, para o poder público, né, fazer essa dinâmica funcionar. Porque realmente posso dizer, a questão de cultura em campos você pega, por exemplo, preocupante. Eu recebi, minha mãe, ela só falava comigo. Minha mãe tem 94 anos. Minha mãe agora, além de falar comigo ao telefone, nas redes sociais. Ela quer falar por vídeo. Então, no fundo, a população, porque o processo da educação tem disso, né? Não sou eu que faço a opção, eu sou meio que carregado no meio do processo. Então, quando você começa a fazer a mudança, as pessoas acham que não gostam até o momento que passa a conviver com o processo. Quando percebe que o processo traz benefício, a pessoa se educa. Então eu acredito muito nisso, né? No processo autoeducativo pelo processo da mudança, né? E eu espero que aconteça no transporte. Perfeito, parabéns pelos comentários aí, pela a dinâmica.